Boa noite a todos. Convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Vamos ler somente o versículo 6. Hebreus capítulo 11 e o versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, até pelo dia de hoje e o teu cuidado, a forma como o Senhor nos guardou, nos dirigiu e supriu até as nossas necessidades, Senhor Deus. Muito obrigado. Obrigado também, porque o Senhor nos trouxe para a tua casa nessa noite e nos ajudou a chegar aqui em paz, em segurança, e que diante, Senhor Deus, da tua palavra, o Senhor fale conosco por meio dela e nos ajude até com o teu bendito Espírito Santo, que ele nessa noite seja o nosso professor, o intérprete da tua palavra e nos guie em toda a verdade, Senhor. Olha até para aqueles, Senhor Deus, que até gostariam de estar aqui, mas estão se recuperando, outros estão doentes, enfermos, que o Senhor tenha compaixão, misericórdia e alcance eles ali também com a tua graça e até restaure a saúde. Mas o Senhor sabe também aqueles que deveriam estar aqui e não estão, Senhor Deus, por negligência mesmo. E que o Senhor tenha compaixão e trate até com eles, Senhor Deus. E nos abençoa, Senhor Deus, nesse culto. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço ao Senhor. Amém. Podemos assentar, por favor? Bom, continuando o nosso estudo, semana passada nós vimos algumas coisas, né? Até que o propósito da aprovação, da perseguição e perseverança, né? Que além de treinar o povo de Deus, é para glorificar a Deus, né? Através das nossas vidas e das nossas atitudes, né? Nós honramos a Deus. Até aqui, 1 Coríntios, né? 10:31, quer comais ou quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, né? Então é tudo, na nossa vida, né? Se você é um crente em Cristo Jesus, tudo que você faz deve ser para a glória de Deus. Só que lógico, né, irmãos, infelizmente, nem tudo que a gente faz é para a glória de Deus, né? Às vezes a gente envergonha, né, o Evangelho, às vezes a gente entristece o Espírito Santo, através até com as nossas atitudes, né, o nosso comportamento, o nosso mau testemunho por aí, tá? E é isso que a gente deve procurar corrigir. Ninguém está isento disso, né, irmãos? Mas a gente deve todo dia se corrigir nesse sentido, né, para melhorar se hoje, né, eu fiz alguma coisa, né, ou ontem que entristeceu até o Espírito Santo de Deus, né, então eu devo melhorar para que hoje e amanhã eu não entristeça, né, e assim eu vou vivendo para a glória de Deus. Aí vimos aqui o perigo, né, até de negar o Senhor. Aí vimos os privilégios da fé, né, e o prêmio da fé. Aí, só um resumozinho aqui, né, a fé habilita, né, o que crê a viver, a andar, a combater, e nós já vimos tudo isso daqui, né, e a vencer, e a obter bom testemunho. Aqui no próprio livro de Hebreus, capítulo 11, né, onde creio que está aberto aí, o versículo 39 diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé
Então, ele fala todos estes, né? Se você ver do que ele está falando aqui e olhar até os versículos que antecedem o versículo 39, você vai ver o exemplo de homens do passado, né? Que viveram no passado e agradaram a Deus por sua fé, ou seja, e até obtiveram um bom testemunho por causa da sua fé. Lógico, né? Com os problemas, sempre as dificuldades que eles tiveram também no tempo que passaram por esse mundo, e não são diferentes de nós, irmãos. Nós também passamos pelas dificuldades, mas mesmo nas dificuldades, nós temos que procurar obter um bom testemunho, por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Tá? Hoje, irmãos, nós vamos ver aqui a questão da medida da fé. Todos nós, irmãos, né, ou pelo menos deveria ser assim, né? Que somos salvos por Cristo Jesus, a gente tem uma medida de fé. Deus nos dá uma medida de fé, até porque não tem como ser salvo sem fé. Sem fé. Então, se um dia você chegou a crer em Jesus, né? Se um dia você chegou a confessar os teus pecados e receber Jesus como teu Salvador, foi baseado numa fé. E lembra que a fé, ela não é tua, não vem de vós, né? É dom de Deus, é um presente de Deus que Ele nos dá. O dom da fé é um presente. E até para a gente crer nele, né? Ele dá esse presente que é a fé, para a gente crer nele. Então, é a fé para a salvação. E Ele dá, assim, uma medida para crer, mas nós temos que desenvolver. Ele dá para a gente crer, né? Receber Ele como Salvador, é um passo. E daqui para frente é com a gente, para procurar aumentar essa fé. Os irmãos estão me compreendendo? Até por isso que eu fiz questão de ler Hebreus 11:6, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Até porque aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe, né? E que se torna galardoador. Essa palavra vem de galardão, é recompensa, né? Recompensador dos que os buscam. Então, se você buscar a Deus pela fé, você vai ter a recompensa. É isso que ele quer dizer aqui, tá? Irmãos, e aí eu procurei trazer até algumas... aqui tá melhor. Alguns exemplos, né? E nós vamos ver aqui, né? Vendo-lhes a fé. E Jesus operou, irmãos, esses milagres, foi tudo mediante a fé, né? Lembra, ele é galardoador, recompensador. Então, aquele que tem fé vai ter a sua recompensa. É esse exemplo aí que eu quero dar para vocês. Então, vamos ver a primeira referência ali. Mateus 9. Mateus 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Versículo 1 e 2. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 1 e 2. Diz assim: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Qual era a cidade de Jesus? A cidade de Jesus. Nazaré foi onde ele foi morar depois que ele nasceu, né? Mas a cidade onde ele morava mesmo era Cafarnaum. Cafarnaum. Por isso que aqui, e foi para a sua própria cidade, ou seja, Cafarnaum. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Aí aqui, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas aqui tem um negócio interessante, né? Tem outros, isso aqui tem Marcos e também tem Lucas, né? E eles vão dizer, aqui não, o Mateus ele já é mais
mais direto, né? Já o Lucas é mais detalhista, né? O Marcos aí dá um pouco de detalhes. Eles vão falar que esse paralítico aqui, ele não chegou até Jesus sozinho, até porque ele era paralítico, né? Ele não podia andar nem se mexer. Então ele foi levado por 4 pessoas. Que até eles vão dar mais detalhes, né? Que eles tiveram que subir no telhado, né? Porque a casa onde Jesus estava, né? E provavelmente era a própria casa de Jesus, né? Estava cheia de gente, né? Então eu não tinha como eles entrar. Então a única opção foi subir no telhado para descer o homem pelo telhado. E aí quando diz aqui, né? Vendo-lhes a fé. Mas vendo-lhes a fé de quem? Do paralítico ou dos 4 amigos dele? Eu tenho duas respostas para isso. Vendo-lhes a fé. Pode ser dos 4 amigos que acreditavam que Jesus podia curar o paralítico, ou vendo-lhes a fé dos 5. Dos 4 amigos, mais o paralítico. Tá? Então pode ver que é no plural aqui, vendo-lhes a fé. Se fosse só do paralítico, era vendo a fé. E aí é só de uma pessoa, né? Mas vendo-lhes a fé é mais de uma, concorda comigo? Mais de uma. E pode ser dos 4 ou dos 5, né? Vendo-lhes a fé. E aí, se você seguir no texto, você vai perceber, né? E saber também o que aconteceu, né? Jesus curou aquele paralítico. Mas por que ele curou aquele paralítico? Porque ele viu que eles tinham o quê? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, para o Senhor Jesus, né, operar milagre, e geralmente, irmãos, as pessoas, elas, principalmente nos dias de hoje, né, elas associam essa palavra, né, milagre, a algo, tipo assim, relacionado à doença. Alguém que estava doente, né, muito doente, uma doença bem grave, foi curado. Mas, irmãos, e poucas pessoas têm esse entendimento, né? Uma pessoa salva também não é um milagre? É ou não é? Mas o pessoal dá mais atenção, né, mais ênfase, mais importância por um milagre, por exemplo, de uma cura como essa. Não é isso? Mas um pecador, irmãos, hoje, nos dias de hoje, se rendendo a Jesus, confessando Jesus, recebendo Jesus como Salvador, é um milagre. É um milagre. É um milagre da salvação, né? E independente do que seja, né? Seja para salvação, seja para cura, o que o Senhor precisa para operar um milagre, seja o que for, ele precisa de quê? Fé. A fé vamos dizer assim, é o combustível, vamos colocar dessa forma, é o combustível que move, né, a mão de Deus, o agir de Deus. Ele quer agir, mas ele espera de mim, de você, de qualquer outra pessoa, o quê? Fé. Tem que crer. E lembra que nós já vimos, né, fé em 3 palavrinhas, né? 3 palavrinhas só, né? Fé, certeza. Fé, convicção. E fé, o quê? Confiança. Tá bom? Fé, confiança. Vamos ver outra. Vendo-lhes a fé. Agora, olha só. Atos 14:9. Atos 14:9. Livro de Atos 14:9. Atos 14, versículo 9. Atos, capítulo 14 e versículo 9. Vamos ler a partir do 8. Atos, capítulo 14, a partir do versículo 8. Diz assim: em Listra costumava estar sentado certo aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual
jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar, Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. Aí agora sim, né? Vamos para a interpretação do texto aqui, né? O Paulo olhou para ele, né? Aí diz aqui, vendo que tinha fé para ser curado. Mas a fé de quem? Era de Paulo ou do paralítico? Do paralítico. A fé do paralítico. Vendo, né? E vendo que possuía fé para ser curado. Então, a fé do paralítico. Disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Ou seja, o Paulo olhou para ele, irmãos, e eu não sei o que o Paulo viu, mas o Paulo viu que ele tinha fé. Agora, como ele expressou, né? O que chamou a atenção do Paulo, né, para a fé, né? Não sei se a forma como ele olhou, não sei. Eu só sei que Paulo olhou para aquele homem e viu que ele tinha fé para ser curado. E daí o Paulo, né? Olha, apruma-te direito sobre os teus pés. E ele se levantou. E lembra que desde o nascimento dele, ele não andava. Aí é um milagre ou não é? Milagre. Mas que precisava de quê? De fé. De fé. Irmãos, eu queria mostrar um texto para vocês, eu até vi hoje à tarde, mas eu esqueci de anotar. Será que é em Marcos? Peraí, pastor. Sim, é. É um texto que diz que Jesus foi para a sua terra e ali ele não pôde operar muitos milagres, a não ser curar um pouco de enfermos, uns poucos de enfermos. É mais ou menos isso daí. Foi para a sua terra, eu lembro do versículo, né? E ali não pôde operar muitos milagres, a não ser curar um pouco de enfermos. Eu só tenho aí, irmão, o aplicativo aí do Salvador da Pátria. É interessante esse texto. Eu peço até desculpa dos irmãos aqui por Mateus 13:58, vamos lá. Minha cabeça é Marcos. Sim, mas é a mesma coisa. Isso, mas é o mesmo trecho, né? É o mesmo trecho. Só que eu vi em Marcos, é Marcos 6. Marcos 6. Mas deixa eu ver como é que tá aqui. O Marcos, aliás, como eu falei para vocês, o Mateus ele é mais direto, né? Ele vai direto ao ponto, não tem enrolação com ele, né? Aí o 58, e não fez ali muitos milagres. E diz o motivo, por causa da incredulidade deles. Agora vamos comparar com Marcos. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Do versículo 1 em diante. 1 em diante. É esse aqui. Marcos 6, a partir do versículo 1 em diante. Diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se neles, né?
aqui cai por terra, né? Até o que os católicos apostólicos romanos dizem, né? Que Maria, né, só teve Jesus, né? E Maria ficou virgem para sempre, né? Tá aqui, ó. Jesus tinha irmãos e irmãs. Aí cita o nome de 4 aqui, né? Tiago, José, Judas e Simão. E aí e diz aqui, e suas irmãs. Então tá aqui, né? A família de Jesus. Verso 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Olha só, irmãos. Jesus tinha capacidade de efetuar milagres aqui nesse lugar? E por que ele não efetuou? Por causa da incredulidade. Está aqui. Admirou-se da incredulidade deles. O Mateus, né? Ele vai dizer no 13:58, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Tinha pessoas enfermas ali, né? E precisando até de uma cura, um milagre. Mas por que deixaram de ser curadas? Porque elas mesmas, faltou o que nelas? Fé. Faltou fé. Vamos avançar. Conforme a vossa fé, Mateus, vamos para Mateus, né? E Mateus tem muitas referências, né? Mateus 8, capítulo 8, a partir do versículo 5 até o versículo 13. Mateus 8, do versículo 5 ao versículo 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aí é uma vergonha, né, irmãos? Um não-judeu tendo mais fé do que o próprio judeu, né? E às vezes, irmãos, tem incrédulo que tem mais fé do que um crente. Para vergonha nossa. Verso 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme, de acordo com a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aí vem a pergunta, né? Mas ele foi curado por quê? Por causa da fé do enfermo ou da fé do centurião? A fé do centurião. Irmãos, eu não sei se já aconteceu com vocês de a gente se desanimar. E você vai me entender o porquê.
Todo mundo aqui tem parentes incrédulos, certo? Todos têm parente incrédulo. E, e a gente ora, irmãos, né? Intercede, pede a misericórdia de Deus, né? Pelos parentes e tal, né? Nossos familiares que ainda são incrédulos, né? Andam na incredulidade, estão perdidos, enfim. Irmãos, e às vezes a gente se encontra, né, e se depara, ou então ouve, né, notícias que deixam a gente triste. E assim, fulano tá fazendo isso agora, ou fulano tá nesse vício agora e tudo. E a gente, puxa vida, parece que as nossas orações não são ouvidas. Esses exemplos, essas atitudes, além de entristecer a gente, esmorece a gente na fé. E leva a gente a pensar que, poxa, esse daí Deus não vai salvar, não. Já aconteceu isso com você? E te desanimar na fé. A atitude da pessoa. Irmãos, a gente não pode duvidar do poder de Deus, não. A gente tem que continuar o quê? Crendo. Atos 16:31, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo, né? Olha a sua ordem. Tu primeiro. E a tua casa, a tua família. Mas tem que começar com quem? Com você primeiro. Ah, você é salvo? Muito bem. Então, crê no Senhor Jesus. É continuar crendo. É continuar intercedendo, orando, pedindo a misericórdia de Deus, né? Para o seu irmão, para o seu pai, para sua mãe, seja quem for. É incrédulo, né? Lógico, não depende de você, né? Depende de Deus. Mas nós temos que continuar, irmãos, crendo, sabe? Por mais que a situação se complique, né? A pessoa mergulhe mais ainda no pecado, não, mas independente disso, Deus tem poder para salvar. Mas ele precisa de quê? Da minha fé primeiro. Vê em mim o quê? Fé. Como esse exemplo aqui, né? Ele foi pedir por alguém, não foi pedir por ele, o centuriano, não foi pedir por ele, foi pedir pelo servo dele. E, baseado na fé dele, quem foi abençoado? O servo dele. Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, baseado na minha fé, meu irmão, minhas irmãs ainda aqui na incredulidade, Deus pode salvar. Baseado na tua fé, os teus parentes, seus filhos, seja lá quem for, teus irmãos, irmãs, podem ser salvos. A gente não pode esmorecer na fé. Por mais que às vezes a situação às vezes se complique, que leve a gente a pensar, não, esse daí não tem jeito não. Se for olhar para trás, irmãos, há quase 23 anos e meio atrás, eu mesmo, eu olhar para mim mesmo, não, para mim não tem jeito não. E tá aqui, irmãos. Tá aqui. E Deus, ele espera o quê? É fé. Por isso que a medida da fé tem que ter um pouquinho de fé, um mínimo de fé. E a gente vai ver até ali, né? Que a medida mínima é um grão de mostarda, né? E o grão de mostarda, não sei se você já teve a oportunidade de ver, né? Eu já tive a oportunidade de ver uma vez na vida, sabe? Irmãos, é do tamanho da cabeça de um alfinete. Bem pequenininho, se você pegar entre os dedos assim, some no teu dedo. Bem pequenininho. E se você tiver fé como essa, né? Já é o suficiente para Deus fazer qualquer coisa, seja na tua vida ou seja na vida dos teus familiares. Mas precisa, o que ele espera de mim e de cada um de vocês aqui? Fé. Um mínimo de fé, tá? Capítulo 9 agora. A gente está em Mateus 8, né? 9. Do 27 ao 29. Capítulo 9, do 27 ao 29. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa,
aproximaram-se os cegos. E Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Jesus tinha capacidade de curá-los, mas ele disse aqui, né? Faça-se conforme a fé de vocês. E eles tinham fé para que eles acreditavam, eles confiavam que Jesus podia restaurar a fé deles. E foi o que aconteceu, né? Outro exemplo aqui, nesse mesmo capítulo 9, eu não coloquei ali, capítulo 9, versículo 19. Capítulo 9, versículo 19. De Mateus ainda. Diz assim: E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma. Isso é algo pessoal dela, né? Algo pessoal dela. Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã, curada. E tem outros, aparecem em Marcos, né, em Lucas, e eles vão dizer lá, né, que a mulher já tinha gasto todos os seus bens atrás de médico, né? E ninguém conseguia resolver o problema dela. 12 anos padecendo dessa enfermidade, dessa hemorragia. E aí ela vendo Jesus, né? Ela pensou consigo mesma: não, se eu apenas tocar na orla da sua veste, eu vou ficar curado. Era a fé dela, de somente tocar, não precisava nem tocar no corpo dele, só na orla da veste. E foi o que aconteceu. E aí ele diz, né? Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Exemplos, irmãos, de que todo aquele que se chega a Deus, que se chega a Jesus pela fé, com a fé, ele não vai sair sem recompensa, sem galardão. A recompensa dessa mulher foi curada, depois de 12 anos enferma.